Graça e paz a todos, meus amigos, meus irmãos. Gostaria de deixar uma palavra aqui para os vossos corações. Atos, capítulo 9, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulher, e conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a luz do céu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, estamos aqui diante de um texto sagrado que tem uma grande relevância hoje. E o que dá importância, o que dá ênfase a esse texto é exatamente aquilo que hoje a igreja não está preocupada. Não tem aquele cuidado de estar inserido nesse processo de igreja. Na verdade, a igreja, se a gente for analisar dentro desse contexto, começou com a perseguição. A igreja ela começou em vários locais e ambientes. E o que Jesus veio trazer não foi uma seita, uma denominação, um título, um rótulo. Jesus não veio criar uma nova instituição ou uma religião, porque isso os homens já fazem, já se preocupam. Quando Paulo ele foi surpreendido, Saulo de Tarso foi surpreendido no caminho de Damasco, foi por Jesus. Ele não foi evangelizado nem chamado pela religião, pela seita. Ele não poderia, porque respirava ânsias de morte, ameaças contra os homens e as mulheres que pregavam o evangelho, os discípulos de Jesus. E nós vemos que hoje isso não acontece hoje, porque vivemos um país totalmente laico e totalmente liberal para a pregação, para a instrução, as doutrinas e para o ensinamento do que é o Evangelho. E aqui podemos entender que congregar, o que significa congregar? Congregar com Jesus não é um quantitativo ou um ajuntamento de uma relação de pessoas. Uma pessoa no caminho teve com Jesus, que foi Paulo. E ele passou a congregar quando ele foi impactado no caminho de Damasco pela verdade, pela luz de Deus. E às vezes nós, seres humanos, temos essa preocupação de estar todos os dias, todas as semanas, na igreja, fazendo as práticas devocionais, os exercícios da fé, que eles acreditam que é uma forma de se relacionar com Deus, de estar adorando a Deus. Mas por que nós não conseguimos se relacionar no caminho que Jesus nos proporciona a viver? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele deu referência aí, fazendo o caminho, ele não estava dizendo no caminho de alguma porta, no caminho de algo material, no caminho de uma construção, no caminho de um habitar, no caminho onde vocês podem se reunir e ali todos os dias fazer a mesma coisa. Não, ele estava falando no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da liberdade de expressão. E observe que a igreja ela fica muito fechada, é um âmbito fechado.
é uma instituição de ajuntamento, de agregamento religioso, onde as pessoas não têm uma certa liberdade de poder expressar da forma que Jesus ensinava. E essa liberdade prende também as pessoas de não comungar junto, de não ter o agregamento, na verdade, a fraternidade do amor de Cristo. As pessoas não conseguem congregar, ser igreja, se não estiver dentro de uma denominação, dentro de um elemento, de um templo, de uma construção. As pessoas só conseguem imaginar, entender que a igreja é uma mesquita, é uma basílica, é uma catedral, é um monasteiro. E isso é um tratado muito maior, a palavra congregar. Jesus é o caminho da congregação. Jesus, ele não instituiu uma religião, um templo. Ele não levantou um templo. De maneira alguma, Jesus nunca falou de construção de templo. Mas ele falou em destruir o templo em 3 dias e construir. Foi quando os religiosos tiveram um impacto, né, de conflito com Jesus em relação ao templo do Espírito Santo, ao templo humano. E Jesus sempre esteve preocupado com a vida interior, com o intelecto, com a forma de pensar das pessoas, com a consciência humana. A consciência da humanidade é a melhor forma das pessoas se comungarem com Jesus, com Deus. A melhor forma de você se aproximar e fazer com que outras pessoas se aproximem-se de Deus é através da forma de contato no caminho. É a forma que Jesus esteve com Paulo. É a forma que a igreja deve estar com os gentios, deve estar com os pagãos, deve estar com os incrédulos, deve estar com os ateus, deve estar com todas as classes linguísticas. Jesus esteve em todos os lugares. Paulo, ele pregou em vários lugares, em vários momentos. Entrou em sinagogas, em templos, sim, mas ele entrou para pregar o caminho, para pregar a verdade, não uma religião, não uma instituição. Ele nunca falou na palavra, ele nunca instruiu e nunca testemunhou sobre alguma instituição ou de uma seita que ele fazia parte e que ele teve essa transição e passou a proselitar o cristianismo. Não, ele sempre deu testemunho de Jesus de Nazaré, que esteve no caminho, que era um homem de Roma, que conhecia as leis, os direitos de um romano, de um cidadão romano. Porém, ele estava ali, representando a Cristo como uma pedra viva para os gentios, para os religiosos. E a igreja tem que ter esse comportamento. A igreja tem que se posicionar dessa forma. Irmãos, sabemos que os dias são maus, muito maus. Cada vez que passa, religiões e mais religiões. Monumentos, templos são levantados no mundo. Tudo isso para confundir a cabeça das pessoas, para tirar você exatamente do caminho. E a proposta divina, eterna, é a congregação eterna. O provérbio chega a citar, dizer que todos que estão afastados da congregação estão mortos. Mas não é morto fisicamente, morto espiritualmente. Mas como eu posso estar congregado e agregado em um lugar se eu não vivo? Então essa vida é vivificada em Cristo, na espiritualidade. Não na característica do que você faz, a religião. Porque a espiritualidade, ela forma o religioso. Mas o espiritual não. O espiritual, ele não precisa de ninguém ser discernido. Ele tem a própria formação em Cristo. Formação de caráter em Cristo. Por isso que nós somos partes de uma grande universalidade da igreja no mundo. Precisamos espalhar o evangelho de Jesus. A congregação consiste de todos os santos e eleitos. Todos esses que antes e aqueles que vivem agora unidos, de
todas as formas, todas as eras. A fé em Jesus não se abrigou em nenhum templo. Todavia, até o quarto século, por mais de 300 anos, os cristãos não tiveram nenhum templo. A igreja vivia em comunhão até o quarto século, mas as casas em lugares onde viviam, aonde eles se reuniam, era isso que de fato fazia com que a fé e a chama acesa permanecesse no coração de cada cristão, de cada servo, de cada discípulo, de cada seguidor de Jesus. Por isso que precisamos mais do que nunca. Congregar com Jesus não é um quantitativo, gente. Não é um ajuntamento. E sim uma relação de pessoa no caminho, onde ele parava, pregava, curava, mas sem a preocupação de construir tabernáculos, tendas, templos, alvenarias, construção de prédio. Nada disso. Jesus sempre foi um elemento sortido. Ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E reclinar a cabeça é realmente descansar, se acomodar, parar as atividades. E ele disse, chega a dizer que o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus era incessante. Jesus não ficava em nenhum lugar, num antro, dentro de uma construção, em um lugar, num habitar. O habitar de Jesus era o caminho. E a verdadeira igreja, ela deve estar no caminho, deve seguir o caminho da verdade. Jesus é o caminho. A igreja tem que estar no caminho. A igreja não pode ficar no aletheia. A igreja não pode ficar letargicamente morna, porque essa não é igreja. Essa caracteriza uma igreja que está a ponto de ser vomitada. Por isso, vamos explorar o Evangelho. Vamos pregar nas praças, nas aldeias, nos ônibus, nos pontos de ônibus, nas ruas, nos lugares públicos, nos lugares aonde a palavra, aonde as pessoas não conhecem Jesus. Assim como Paulo, ele conheceu Jesus na verdade, no caminho de Damasco. Façamos como Paulo. Não seguimos só o exemplo de reprodução, porque nós não precisamos reproduzir uma igreja, um arquétipo de igreja do século XXI, sem que a gente não consiga ser livre dessas algemas, sem que a igreja não sinta essa mesma reação de luta, de perseguição, e esse calor de fé, esse fervor espiritual por Jesus. Valeu demais, agradeço a todos e que Deus abençoe você.